Combinado. Então, pessoal, Vitor, apresenta para a gente a Carolina, que vai fazer a primeira apresentação. Carol fará, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Carol. Vinícius. Muito obrigada. Fala aqui de Floripa, né? Também tá friozinho, não tanto quanto Curitiba, mas tá bem frio aqui também. Então, obrigada pelo convite, agradeço, né, toda a equipe e espero poder contribuir um pouquinho aí com todo mundo no conhecimento aí da área de RH com tecnologias para gestão de pessoas. Certamente irá. Os próximos 12 minutos são seus, Carol. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, como eles falaram, eu sou a Carol, né, eu sou psicóloga, atuo na área de gestão de pessoas há 20 anos. Então, durante todo esse meu tempo aí de experiência, eu fui desenvolvendo muitas práticas de gestão de pessoas e também fundei uma startup de tecnologia para pesquisas salariais, ou seja, usar dados para estratégias de remuneração. Então, desde quando fiz mestrado, formação na área de gestão por competências e né, o polo tecnologia, fui juntando todo esse conhecimento de RH, entendendo o que nós precisamos para estruturar a área de remuneração. E nada mais do que informações, sistema baseado em dados para nos ajudar. Então, lá em 2014, né, conversando com algumas empresas aqui de Floripa, da área de gestão de pessoas, foi onde a gente pensou, vamos fazer uma pesquisa salarial exclusiva do setor de tecnologia para ajudar os RHs a tomarem decisões mais estratégicas, consistentes, confiáveis em relação a dados de salários e benefícios que vão ajudar em práticas de remuneração. Então, na época, 30 empresas mais ou menos toparam o desafio, fomos crescendo até que o ano passado chegamos aí para uma pesquisa nacional com mais de 200 empresas participantes. Esse ano estamos na 8ª edição e com certeza quem é de tecnologia entre em contato para participar porque são dados super legais. Então, eu vou falar um pouquinho, vou compartilhar a tela e mostrar para vocês o que é importante para a área de remuneração, né, e o quanto mudou aí nessa estrutura de Covid e desafios e todo mundo desesperadamente perdendo pessoas e com dificuldades de atrair. E como que a gente pode nos basear em dados para ajustar toda essa estrutura de remuneração das empresas, tá? Vamos lá. Então, como eu comentei, né, a estrutura, o sistema, ele vem sendo desenvolvido há muitos anos, né, e hoje o Enlist Sim Salarial, nós somos um grupo de empresas, que nós temos 2 grandes braços. O Enlist, uma plataforma de recrutamento e seleção, né, que tem um grande braço de ser um sistema de ajudar as empresas com tecnologia para os processos seletivos, e Sim Salarial, que é um produto, que é uma ferramenta de pesquisa salarial, que ajuda as empresas em relação aos dados. Então, unimos, né, esses 2 grandes braços para ajudar o RH nessa área de gestão de pessoas, tá? E temos toda uma área de serviços que ajuda as empresas. Então, a ferramenta, né, o produto, a ferramenta Sim Salarial, ela tem como objetivo principal fornecer dados e informações estratégicas para ajudar as empresas em relação à área de gestão de pessoas. Esse é o objetivo principal. Nós temos como alguns produtos, né, dados estratégicos de salários, pesquisas salariais em grupos, como eu comentei, do setor de tecnologia, e também pesquisas aí que as empresas definem o seu nicho de segmento. E aí, por que tudo isso, né? O porquê que eu gosto de trazer essa importância dos dados? Porque hoje a gente não consegue definir uma estratégia de remuneração baseada numa pretensão salarial de um candidato, baseada no grupo de RH que a gente tem, baseada no que a minha amiga está dizendo que a empresa oferece de salário. Isso são informações que não são consistentes para uma estratégia alinhada. Nós precisamos de dados, informações, para poder entender para onde a minha empresa quer ir, como ela está posicionada, meu caixa, meu orçamento, com certeza, se eu tenho dificuldades de atração ou se eu tenho dificuldades de retenção de pessoas, porque cada um desses pontos é o que a gente consegue definir uma boa de uma estratégia, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção, principalmente esse ano, né? Quem é de RH, é muito importante trazer esses pontos. Qual é a resposta do mercado, né? Eu digo que para o setor de tecnologia, o mercado é que dita muitas regras, né? Então, sabemos que ano passado muitas empresas desligaram, depois voltaram à contratação e dificuldade de mão de obra, mudanças e informações aí dos salários, né? Ou seja, alguns salários cresceram muito de um ano para o outro, outros nem tanto.
O pagamento de dados de remuneração variável, muitas empresas têm olhado com mais carinho, com mais atenção para essa estrutura de remuneração variável. Qual foi o impacto do trabalho remoto? E não é só no emocional, né, que isso leva muito em consideração, mas são várias, né, então tem o emocional, tem o físico, a estrutura de cada um, mas também na atração e retenção. Já escutei para algumas empresas que o trabalho remoto ficou muito mais fácil atrair profissionais de outras cidades, porque eles tinham dificuldade, mas já escutei também empresas dizendo o contrário, porque também estão perdendo para outras de outros estados, né? Então, qual que é o impacto na minha empresa? Entender, né, as pessoas, ou seja, o que a gente precisa falar sobre remuneração, igualdade, né, e se tem falado muito isso na igualdade entre gênero, entre classe social, e por que as pessoas estão ganhando salários diferentes, se é por isso ou por meritocracia, e aí também tem um foco. Qual que é a minha estratégia? Eu tenho que ter um alinhamento com o que a empresa quer, e não mudar conforme cada dor da empresa ou cada dificuldade que a empresa hoje passa, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais o que a empresa, como que minha empresa se posiciona em cargos estratégicos, em cargos táticos, qual que é a minha área fim, qual que é a minha área corporativa, ou seja, nós temos que entender as diferenças e ter estratégias diferentes alinhadas com o que compete à minha empresa. Porque a minha área fim, os meus cargos estratégicos são tão importantes que eu preciso ter uma remuneração baseada num terceiro quartil, num crescimento maior. E também entender como que eu vou me posicionar, como que é a cultura da minha empresa, ela é conservadora ou ela é uma cultura com mais meritocracia? Como que está a estratégia do meu negócio? Ah, a gente está crescendo, mas não estamos crescendo muito. Como que é a minha disponibilidade de talentos? Como que está o crescimento do setor e a expectativa de desempenho das pessoas? Por que eu estou trazendo tudo isso para a gente pensar? Hoje eu escutei aí uma palestra e falava muito sobre a transparência nos dados de salários, a transparência na informação, né? E o quanto isso vai melhorar toda essa questão, principalmente de desigualdade salarial. Algumas empresas são a favor de mostrar a estratégia salarial e outras empresas são contra, né? Mas o que tem isso a ver? Porque é muito fácil eu, Carol, dizer que eu ganho 5 mil e eu acho muito pouco, mas eu não estou olhando a minha empresa, o tamanho, qual que é meu nível, o meu conhecimento. Mas daí eu conheço uma amiga minha que trabalha numa grande empresa e que ganha 7 mil com uma atividade similar. Mas será que ela tem os mesmos conhecimentos, atividades? Será que a empresa é do mesmo porte? Minha empresa pode estar quebrando, a empresa dela está crescendo, por isso que a pessoa ganha mais e eu posso ganhar menos, porque a empresa não tem condições de crescer meu salário. Então, tudo isso são muitos posicionamentos que a empresa tem que ter definido, e a transparência é o que ajuda também a reter as pessoas, porque aí elas não comparam, né? Eu brinco que não dá para comparar banana com laranja, né? A gente tem que sempre entender tudo isso, onde a empresa está, como ela está posicionada e para onde a empresa quer chegar. E o que eu, como um bom profissional, com as minhas competências, qualidades, posso fazer para chegar nesse momento, nessa carreira, nesse momento de salário, né? A carreira é minha, eu, Carol, que vou ter que me desenvolver, eu que tenho que saber para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar. E a empresa dá o subsídio para isso, né? Então, a estratégia de remuneração, ela está muito alinhada. E eu sei que aqui deve ter muitas empresas de tecnologia, e a gente pesquisou e busquei alguns dados, e que, na verdade, os fatores menos importantes que faz um desenvolvedor mudar de oportunidade de trabalho é muito mais a diversidade, a equipe, do que propriamente o salário, né? Então, nós temos que entender o quanto isso é importante na minha empresa, porque a gente sabe que o salário, às vezes, nós perdemos bons profissionais. Ah, ele foi para outra empresa para ganhar mais. Mas será que o cargo era o mesmo? Será que ele ia fazer as mesmas coisas? Ele está assumindo mais responsabilidades? Porque se eu ficar mudando a minha tabela salarial toda vez que eu perder ou que eu não conseguir contratar alguém, eu não tenho uma estratégia, né? Então, é muito importante
trazer para um lado racional essa estratégia, entender o melhor momento e mostrar para a empresa como ela pode se posicionar. E isso ajuda muito, né? Li alguns artigos sobre estratégias de remuneração, por exemplo, Spotify e Facebook. O Spotify, que tem 1.000 pessoas, não sei quantas 1.000 pessoas espalhadas no mundo, resolveu adotar como estratégia de remuneração utilizar a base de salário da unidade de São Francisco, que tem os salários mais altos, tá? Para que todo mundo tivesse uma equidade salarial melhor. Já outras multinacionais estão pagando conforme a localidade de cada um. Certo ou errado? Não tem. Depende muito da estratégia. Esse é o meu convite para vocês pensarem. Qual que é a estratégia da sua empresa? Como que nós podemos fazer isso? Né? Então, o que cada um tem que fazer? Entender funcionários, entender dados, metas, analisar, usar dados confiáveis de mercado, analisar o modelo, identificar novos modelos e pensar no futuro. Eu hoje não tenho uma remuneração agressiva, mas a empresa vai crescer, vai receber investimento, eu quero me posicionar com uma estratégia mais agressiva. Então, planeje, pense, desenhe remunerações motivadoras, aquilo que vai fazer sentido. É muito bom fazer bench com outras empresas, mas o que funciona para um não funciona para a nossa. Então, é muito bom entender e analisar, tá? E aí, gente, com base nisso, né, convido todos vocês para participar da pesquisa do setor de tecnologia, porque com certeza vocês vão ter dados estratégicos para ajudar nessa área de remuneração. Esse é o ponto principal, tá? Então, fica aqui minha dica, pensem qual que é o posicionamento de vocês, como que vocês querem se posicionar no mercado, como que a empresa está analisando e retendo e atraindo as pessoas, e montem uma estratégia. E pensem com carinho, porque cada empresa tem um modelo diferente. Agora, qual é o seu? O que faz sentido para vocês, tá? Fica aqui meu convite, contem conosco e não se esqueçam, se baseiem em dados para ter uma melhor estratégia salarial para vocês. Muito obrigada. Que legal, Carol. Muito obrigado. Foi muito interessante a abordagem, legal como a gente pode transformar os dados numa pesquisa em algo super estratégico, né? Eu aqui não adorei só o conteúdo, como adorei a ferramenta também, achei muito bacana, Carol, parabéns pela iniciativa. É bem isso mesmo, né? Criar uma estratégia e deixar sempre de forma mais racional, muito bom. É isso aí, entender o que funciona, né, e como que é o mercado, né, então além de salários, hoje se fala muito na remuneração total, salário, benefícios e variável, né, e como que isso compõe a remuneração total e como eu mostro para um colaborador isso, né, esse é o desafio, né, o quanto a gente está preparado para ser transparentes nessas estratégias e definir aquilo que faz mais sentido para a gente. Muito bem, Carol, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco,